Olá, voltando aqui e dando continuidade à nossa matéria e ainda falando sobre a pregação cristã com base no Antigo Testamento, eu quero destacar aqui alguns detalhes que nós encontraremos na pregação encontrada ou vista no Antigo Testamento. A didática da pregação no Antigo Testamento. A pregação didática ou de ensinamento que se vê no Antigo Testamento pode ser dividida entre histórica, poética e numerológica. Eu vou dar alguns detalhes sobre isso aqui para você usar mais como esclarecimento, para quando você for, a exemplo disso, usar o Antigo Testamento para a construção dos seus sermões. Você entender ali os princípios da didática no sermão do Antigo Testamento, a questão do sermão numerológico e também o sermão poético. Você vai encontrar isso muito no Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele é repleto, né, dessa didática bíblica, dessa forma de você usar o Antigo Testamento para ensinar, para extrair ensinamento, ser mais didático. A questão da poesia também, você vai encontrar muito isso aí nos chamados livros poéticos, né, do Antigo Testamento. E essa questão numerológica também, o aluno que conhece bem as Escrituras no Antigo Testamento há de lembrar que alguns salmos, e das instruções proferidas por Isaías, Jeremias e de alguns profetas menores. Como exemplo do que se quer ensinar, pode-se começar pelo ensino didático, em forma de poesia. Quando me refiro à pregação numerológica, tenho em mente vários textos em que seus autores falam poeticamente, começando cada frase com a letra do alfabeto hebraico, que são letras com valores numéricos. Exemplo de pregação histórica pode ser vista em Moisés, Josué, Jefté, para citar apenas esses três aqui para você ter como base. Então, didática poética, histórica e numerológica. São algumas bases que você vai encontrar aqui na pregação do Antigo Testamento. A pregação histórica, eu estou dando só alguns apontamentos para eu chegar naquilo que eu quero dar mais ênfase para você aqui nessa aula. Alguns dos discursos do Antigo Testamento costumavam se fundamentar nos acontecimentos da história do povo. Eram discursos que advertiam o povo, lembrando dos feitos de Deus. Existem vários deles no Antigo Testamento, especialmente os discursos ou pregações de Josué. Ou seja, o que eu estou tentando passar para você aqui é que no Antigo Testamento se usava muito, ou se usa muito a vida, por exemplo, Abraão, Moisés, Josué, eles, quando iam fazer estes discursos aqui, eles usavam geralmente o que Deus tinha feito, o que nós chamamos de a tradição oral, contando para os seus servos, para os seus filhos, passando o que eles vivenciaram, o que eles viveram através dessa tradição oral, que se usava muito no Antigo Testamento em formas de discursos, né? Vocês lembram muito bem disso, quando o pai de família sentava-se com os seus filhos e ia contar para eles os feitos de Deus, o que Deus tinha feito, a forma como ele abriu o Mar Vermelho para o seu povo passar, a forma como Deus fez com José lá no Egito, e por aí vai. Eram os discursos usados no Antigo Testamento por esses homens aqui que contavam o que Deus havia feito. Então são as pregações históricas, são as pregações usadas aí com base na vida destes homens. Espero que você tenha entendido mais ou menos o que eu estou tentando passar. No fim da sua vida, Josué faz um histórico do povo de Israel, sua jornada e de sua fidelidade a Moisés e a Deus. E urge o povo a perseverar em seguir a Deus. No capítulo 23, Josué conta seu testemunho de vida e traz uma palavra de fortalecimento e de exortação ao povo.
No capítulo 24, em Siquém, ele começa a sua pregação com a frase, assim diz o Senhor. Portanto, ele coloca a palavra de Deus acima da dele. E nos versos 14 ao 27 faz um apelo. O tipo de apelo à conversão, para que o povo faça uma nova aliança com Deus. Os líderes ensinavam o pacto de servir somente a Deus. Josué, ele é o herdeiro dinástico de Moisés. Quando você pega o capítulo 1 do livro de Josué, o livro de Josué é conhecido por alguns teólogos como Hexateuco, né? Pentateuco, os primeiros cinco livros do Antigo Testamento, e o livro de Josué, alguns chamam de Hexateuco. Quando você pega o capítulo 1 do livro de Josué, você vai ver o chamamento de Josué, quando Deus resolve chamar Josué para ser o herdeiro dinástico de Moisés. Todo mundo conhece a história de Moisés, como já disse aqui numa aula passada, o promulgador das leis, o organizador do culto, aquele que promulgou as leis do Senhor. Então imagine comigo Josué agora ser o que nós chamaríamos, né, numa linguagem mais rebuscada aqui, de o sucessor de Moisés. E Deus aborda Josué exatamente quando eles estão chorando os últimos dias pelo luto de Moisés. A palavra que você vai encontrar em Josué capítulo 1 é: depois da morte de Moisés, servidor do Senhor, ou servo do Senhor, o Senhor apareceu a Josué, servo de Moisés, dizendo-lhe: dispõe-te, pois agora, pois tu farás este povo herdar a terra que sob juramento eu prometi a Moisés. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Aqui está a chamada de Josué. Aqui está o momento em que Deus resolve chamar Josué para ser o herdeiro dinástico de Moisés. Esse Josué que está fazendo o discurso aqui, como já lhes falei, é na verdade aquele que torna-se o herdeiro dinástico de Moisés, que aparece lá no capítulo 1 do seu livro, quando Deus o chama e dá a ele algumas diretrizes. Dentre as diretrizes dadas por Deus aqui para Josué, uma delas é: dispõe-te agora. Deus está chamando um homem para a prontidão, ousadia. A terra onde pisar a planta dos seus pés, eu vulo tenho dado. Você vai ver Deus revelando aqui a fidelidade dele para Josué. Quando ele diz: como eu fui com Moisés, eu serei com você, não te deixarei, nem te desampararei. Outro detalhe que você vai ver no chamamento de Josué, esse Josué que está fazendo esse discurso aqui, inflamado, chamando o povo para servir a Deus, para fazer uma aliança com Deus, é aquele Josué que Deus o chamou lá no capítulo 1 para dar continuidade. Considerando que, segundo um historiador muito famoso dos hebreus, Flávio Joséfo, ele diz que ali os hebreus estão em quase 2 milhões de pessoas. Imagine um detalhe comigo. O cara está sendo o herdeiro dinástico de Moisés, o homem mais importante no que diz respeito a guiar os hebreus, a ser o tutor dos hebreus. Moisés, na verdade, é uma figura antítipa do próprio Cristo, porque Deus está usando Moisés para tirar o povo do Egito e agora aborda Josué, sendo que Josué vai aparecer também como uma figura antítipa do próprio Cristo, porque se Deus usa Moisés para tirar o povo do Egito, Deus vai usar Josué para levar o povo para a terra prometida. Mas imagine comigo a abordagem: meu servo Moisés está morto, levanta-te, pois agora, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento eu prometi. Aí você vai ver Deus dando aqui para Josué, prometendo-lhe fidelidade, dizendo que ele está debaixo de uma promessa. E o que eu acho muito interessante, no verso 7 e 8 do livro de Josué, capítulo 1, versos 7 e 8. Tão somente esforça-te, tem bom ânimo de fazer tudo o quanto está escrito na lei que o meu servo Moisés te ensinou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Medita nela de dia e de noite, porque fazendo assim te irá bem e tudo quanto fizerdes prosperará. O
que Deus está dizendo para Josué aqui é que se ele se basear na lei do Senhor, meditando nela, tendo um relacionamento com ela, ele será bem-sucedido na sua jornada. E quando você lê a história de Josué, você vai descobrir que, de fato, ele foi bem-sucedido. Não foi perfeito, mas foi bem-sucedido. Até porque a Bíblia faz questão de mostrar que não existem homens perfeitos, né? Eu gosto muito de um escritor americano chamado Charles Swindoll, e inclusive é um escritor e um pregador de teologia prática, aquilo que nós falamos aqui numa aula passada, né? Complementando, falando da homilética, eu usei uma expressão aqui do Champlin, e o Champlin diz que a homilética é um ramo da teologia prática. O Charles Swindoll usa muito a teologia prática. E numa das expressões do Swindoll, ele diz que Deus faz questão de mostrar que até os homens mais aplaudidos da Bíblia, eles possuem defeitos. Então Josué é mais um aplaudido na Bíblia, destacado na Bíblia, é o homem que Deus chama para ser o herdeiro dinástico de Moisés, mas Josué não é perfeito, porque perfeito dentro da construção apresentada pela Bíblia, só existe um. Inacessível, só existe um. Infalível, imutável, só existe um. Nós sabemos quem é. Eu estou falando de Deus, estou falando de Cristo. Então é esse Josué que Deus chama no capítulo 1. Se você vê o verso 7 e 8, ele está falando sobre o relacionamento de Josué com a palavra. Ou seja, Deus está dando para Josué a estrutura que ele vai usar no seu ministério, no seu chamado, na condução do povo. E no verso 9, Deus diz assim, olha, não tenha medo, não se espante, seja corajoso e tenha bom ânimo, porque eu serei contigo por onde quer que fores. Deus está garantindo para Josué sua presença. Ou seja, Deus deu a Josué sua fidelidade, garantiu para Josué sua fidelidade, mostrou que Josué estava debaixo de uma promessa, chamou Josué para um relacionamento com a palavra e garantiu a Josué, a minha presença estará com você. É o fator determinante para tudo que nós iremos ver. Esse, digamos assim, esse pregador do Antigo Testamento aqui, como eu já falei, alguns dos discursos do Antigo Testamento costumavam se fundamentar nos acontecimentos da história do povo, e eram discursos que advertiam o povo a lembrar-se dos feitos de Deus. Existem vários deles no Antigo Testamento, como o caso de Josué, que eu citei aqui, Josué e Jefté. Então Josué é esse camarada que você vai ver no Antigo Testamento discursando sobre o que Deus fez, chamando um povo para a aliança. Então esse era o modelo que nós encontramos de pregação do Antigo Testamento baseado no que Deus costumava fazer na vida do seu povo e na vida dos seus. Então é a pregação histórica, né, com base na história, nos feitos, nas realizações, que nós vamos ver Josué fazendo e falando isso aqui. Encontramos no Antigo Testamento também, além da pregação histórica, a pregação escatológica. A pregação escatológica do Antigo Testamento sempre apontava para algo que se cumpriria no futuro. Inclusive as advertências de Moisés ao povo de Israel, alguns salmos conhecidos como salmos messiânicos e os textos dos profetas maiores e menores. Você vai encontrar Pedro falando sobre isso, quando Pedro, em uma de suas pregações dos seus escritos, Pedro deixa bem claro que aquilo que ele estava falando já havia sido falado no Antigo Testamento, ou seja, havia sido proferido no Antigo Testamento o que aconteceria no Novo Testamento, e Pedro reitera isso. Além da pregação histórica no Antigo Testamento, da pregação chamada assim escatológica, nós encontraremos também a chamada pregação poética ou pregações poéticas no Antigo Testamento. Pregação poética. A poesia é o gênero mais comum na Bíblia, depois da narrativa. Mas quase todos os livros da Bíblia possuem alguma poesia. Era uma maneira de deixar o registro das ideias de maneira memorável e atrativa. Recurso profundamente difundido na cultura hebraica. A poesia hebraica não foi somente dita, mas cantada, e era parte importante na expressão religiosa do povo. As Escrituras são repletas de cânticos, não somente no livro dos Salmos, mas tem-se também, a exemplo, o cântico dos cânticos, cânticos de Moisés, cânticos de Débora,
cânticos de Ana, cânticos de alegria, ou seja, por Davi, e o cântico de Ezequias também. A poesia tem profunda afinidade com a cultura hebraica. Como o pensamento e a linguagem hebraica têm um aspecto concreto de descrever o mundo e as ideias, a poesia podia deixar as ideias mais tangíveis. Como descreve Gordon Fee, né? No antigo Israel, a poesia era amplamente apreciada como meio de aprendizagem. Para os hebreus, aquilo que era importante, o suficiente para não ser esquecido, era composto de forma poética. Israelitas achavam relativamente fácil memorizar e relembrar conteúdos expressos em poesias. Ainda, Gordon Fee diz aqui, ainda destaca que grande parte das profecias foram entregues em formas de poesia, de modo que alguns livros proféticos são exclusivamente poéticos. A forma da poesia hebraica é bem singular. Eu acho interessante isso aqui, e eu apenas reproduzi uma fala aqui do Gordon Fee falando sobre a questão da poesia no Antigo Testamento. Se você pegar ali o que nós chamamos de livros poéticos, né? Por exemplo, o livro de Jó, livro dos Salmos, Provérbios, Cânticos de Salomão. Você vai encontrar uma didática nessa poesia muito interessante. Eu costumo dizer, e isso aqui tem tudo a ver com a questão da memorização, eles usavam o método da poesia para memorizar, e você sabe que o judeu, o hebreu, ele é muito bom nessa questão de memorização. Eles desenvolvem o que nós chamamos de a musculatura do cérebro, né? a hipertrofia cerebral, exercitando essa questão da memorização. Um ponto interessante que eu vejo nisso é quando eu começo a pensar em Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos de Salomão. Uma ideia boa para você usar essa questão da memorização para você aprender e crivar, ou cravar, melhor dizendo, isso na sua mente, né? Eu costumo dizer que quando você quiser aprender a lidar com os sofrimentos da vida, entender sobre sofrimento, sobre a chamada teodiceia, o problema do mal, por que é que o justo sofre e o justo padece, você precisa ler o livro de Jó. Você vai ter um entendimento melhor ali do que é sofrimento. O arcabouço, na verdade, do livro de Jó, esse livro poético também, o arcabouço dele, na verdade, é sobre sofrimento. Se você quiser aprender a cantar, louvar, razões para adorar a Deus, independente da circunstância, do momento, do tempo, é só você estudar o livro dos Salmos. Se você quiser aprender a aproveitar, a viver a vida com sabedoria, a usar princípios de sabedoria para a sua vida, é só você ler outro livro poético, que é o livro de Provérbios. Se você quiser aproveitar bem a vida, você precisa estudar a estrutura, o arcabouço do livro de Eclesiastes. E se você quiser aprender sobre os encantos do amor, é só você ler Cantares de Salomão. Eu usei isso aqui para você ter uma ideia de que quando você usa a poesia para memorizar, você sabe que é muito mais fácil você memorizar uma música do que memorizar um texto. Quando você canta uma música 2, 3, 4, 5 vezes, a probabilidade de você memorizar é muito maior do que só quando você lê. Então, o hebreu, ele usava, o judeu, ele usa muito essa questão da poesia para a capacidade de memorização. Então, para finalizar aqui, a poesia tem profunda afinidade com a cultura hebraica. Eles usam muito essa questão da poesia, essa estrutura poética, para desenvolver a capacidade de memorização. A poesia tem profunda afinidade com a cultura hebraica. Para finalizar, o hebreu usa o cântico, a poesia e a música para ele memorizar. E para fechar aqui, nós vamos encontrar no Antigo Testamento, como já lhe falei, só recapitulando, as mensagens históricas, as mensagens escatológicas, as mensagens poéticas e didáticas. Te espero para a próxima aula.